Bom dia a todo mundo. Como é que vocês estão? Aqui é o professor Tiago Silveira, do Império Jurídico. Nesse momento, nós estamos aqui para falar desse tema fundamental, que a gente está no ciclo do exame OAB 37, né? Todo começo de ciclo, é fundamental que a gente trate sobre o planejamento, as metas, a mentalidade do aluno que está já visando o exame da OAB que se aproxima. No caso específico, o ciclo do exame OAB 37, a prova será logo ali no começo do ano. E sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a essa super apresentação aqui, que a gente vai trabalhar algumas ideias que os alunos trazem, que estão atrapalhando o desempenho dele quando se trata do exame da OAB. Esse aqui é o título central, vamos aqui agora para a nossa apresentação no slide. O mito das 40 questões no exame da OAB. Eu costumo falar que o aluno que ele não trata a meta adequada à sua realidade do momento de preparação, ele está utilizando um mapa que vai levar ele até o destino errado. Aqui está a imagem da Bela Medusa, né, que é um mito grego que inspirou o título aqui dessa aula, o mito das 40 questões. Pessoal, tem muita gente que acredita que acertar 40 questões me basta, eu preciso apenas de 40 questões. Como nós estamos no início de um ciclo de preparação, não sei que momento que você vai assistir esse vídeo, seja que está ao vivo, aqui durante a gravação, ou posteriormente, num replay, a gente está falando sobre a preparação para o exame OAB 37. E tem algo que atrapalha demais quando a gente fala de OAB, é a pessoa achar que, pura e simplesmente, eu basta acertar 40 questões que eu vou ter sucesso no exame da OAB. A tese central dessa nossa apresentação é que isso é um mito. Isso aí faz parte de toda uma mitologia construída ao longo da graduação por vários professores que são da área do direito, por várias empresas que atuam nesse mercado e que, se você não se atentar para esse detalhe, você pode estar caminhando para uma dolorosa reprovação. Para iniciar aqui e contextualizar um pouco essa situação, pessoal, tudo bem, professor Tiago Silveira, eu compreendo essa questão, tratar sobre 40 questões pode ser uma coisa problemática, mas vamos lá, por que eu devo te escutar? Quem é você no jogo do bicho? Jogou aonde? Pessoal, nós, aqui do Império Jurídico, nós somos especialistas em acelerar a preparação para o exame da OAB. Portanto, se você já está de olho no exame da ordem, você está no lugar certo. Nós temos aqui mais de 2 décadas de experiência acumulada em orientar alunos como você, que sabe que pode dar um esforço a mais, que sabe que pode ter um rendimento melhor, sabe que pode melhorar sua preparação. A nossa experiência nos mostra que, com a orientação adequada, o aluno consegue fazer um salto no desempenho dele. Eu sou o professor Tiago Silveira, junto comigo no Império temos também o professor Tadeu. Sem mais delongas, vamos lá. Qual é o objetivo dessa apresentação? Daqui até o final da nossa discussão, o que você vai receber como benefício? Você vai conhecer o contexto, em primeiro lugar, o contexto do exame da ordem. Nós vamos falar um pouco sobre como é a prova da OAB hoje, como era a prova da OAB no passado e como é que ela vai ser no futuro. Qual é a tendência quando a gente fala sobre a complexidade da prova, o grau de dificuldade, quais são as principais armadilhas que você deve evitar nesse processo. Outra coisa, você descobrirá alguns erros fatais que a gente percebe, como eu estou desde 2012 orientando alunos de direito com o exame da OAB, e isso foi uma coisa que eu vi com muita força lá no exame 36 acontecer. Você vai aprender aqui sobre erros fatais que os estudantes cometem, como eu só preciso de 40 pontos e aí eu passo. Ou até mesmo o estudante que já fez a prova da OAB uma vez antes, aí ele pensa assim, eu nem estudei muito e acertei 37 questões, na próxima vez eu passo e vai ser fácil. Isso aí, pessoal, são erros fatais que os alunos cometem e estão prejudicando o desempenho deles na preparação. E, finalmente, qual deve ser a meta adequada para você, no seu momento atual, no seu perfil atual? Você é um estudante que vai prestar o exame pela primeira vez, é um iniciante em exame da ordem.
Qual a meta adequada para você? Você se formou há pouco tempo? Você ainda está na faculdade? Você já se formou, já tem muito tempo? Qual é a meta adequada? Ou ainda aquela pessoa que já está na batalha para o exame da OAB várias vezes. Gente, as estatísticas sobre o exame da ordem é uma coisa assustadora. Recentemente, o professor Tadeu colocou um estudo, até divulgamos aí nas nossas redes sociais, que a taxa média de reprovação é de 70% no exame da ordem, nos últimos aí 8, 10 exames. Apenas 30% dos estudantes obtêm um sucesso. E aí a gente vai falar sobre qual a meta adequada para cada perfil de estudante. Quando a gente fala de perfil, no nível macro, pessoal, a gente pode dizer que tem dois tipos de estudante. Ao longo da nossa experiência, a gente vai se deparando com esse tipo de estudante aí. Em qual dessas duas situações você que está vendo esse vídeo vai se encaixar? Existem os estudantes que estudam com estratégia e são aprovados no exame da ordem, e o segundo grupo são aqueles que estudam sem estratégia, vai na louca, vai batendo cabeça, vai de qualquer jeito, não sabe o que fazer, e esse pessoal normalmente acaba reprovando no exame da ordem. Ou você estuda com estratégia e passa, ou você não estuda com estratégia e reprova. É tão simples quanto isso. A pessoa que já fez a prova da OAB algumas vezes pode estar se perguntando em qual desses dois grupos ele se encaixa, não é isso? E continuando, a seguir nós vamos já sair aqui do slide, eu vou mostrar um mapa mental falando todos os detalhes em profundidade sobre essa questão, mito das 40 questões no exame de ordem. Isso aí vai ser um roteiro mestre para sua aprovação, que envolve uma simples questão de seguir um passo a passo estruturado. A gente consegue, através de uma apresentação como essa, nós que estamos aqui trabalhando, desenvolvendo essa discussão, uma apresentação como essa, se você é capaz de assistir uma apresentação como essa, se você é capaz de se sensibilizar das ideias sobre estudo, planejamento, mentalidade, cometimento de erros, se você se sensibiliza quanto a isso e você é capaz de seguir passos estruturados de uma forma que, através de uma escadinha de processos, se você é capaz de seguir um roteiro passo a passo, você é capaz de vencer esse mito e atingir a sua tão sonhada aprovação no exame de ordem. Vamos lá, pessoal? Então, agora eu vou colocar o mapa mental na tela, compartilhar aqui. Belezinha? Isso. Estamos aqui na tela com o mapa mental. O mito das 40 questões no exame da OAB. Pessoal, normalmente, esses três perfis tradicionais, a pessoa que está na faculdade, vai fazer a prova da OAB pela primeira vez. A pessoa que é um recém-formado, ela tá. Tem gente que só deixa para fazer o exame da OAB depois de graduada. É muito comum, principalmente aquela pessoa que trabalha e estuda, ela tem uma dificuldade em fazer a gestão do fim da faculdade, tem um TCC, esse tipo de coisa. Ela primeiro se forma e depois presta o exame da ordem. E tem aquele terceiro perfil, que é aquele aluno que já se formou já tem algum tempo, já fez alguns exames da OAB, ele é muito experiente e ele ainda não encontrou qual é o caminho dele para gerar o resultado que ele precisa. Esses aí são os três perfis tradicionais quando a gente discute o exame da OAB. Nesses três grandes perfis, eu gosto sempre de trabalhar com essa ideia. Existe um contexto quando a gente fala de preparação para o exame da OAB. Como que era as questões do exame da OAB antigamente? Quem já pegou provas antigas, muito antigas do exame da OAB, para responder, pessoal, já tem a noção disso aqui que a gente vai falar. Vou até aumentar aqui o zoom para facilitar a leitura. Posicionar aqui, isso. Antigamente, pessoal, as questões do exame de ordem eram muito simples e bastante diretas. Era muito comum pedir única e exclusivamente um conceito. E cada alternativa tentava trazer a resposta. Questão conceitual, o comando da questão pequeno, o tamanho das alternativas muito pequeno também. Isso aí era o padrão do exame da OAB antigamente. Isso aqui a gente está falando da prova unificada para cá. Quando a gente fala hoje em dia, pessoal, houve uma grande mudança no padrão. A prova da OAB mudou e tem gente que ainda não percebeu. Isso aqui, vamos até bater muito nessa tecla, porque os alunos cometem muito erros nisso. E quem comete erro nisso, ele acaba que se dá muito mal depois.
Hoje em dia, a questão da OAB, pessoal, o exame está com questões muito longas. Eles estão com questões cada vez mais interdisciplinares. Quando a gente fala de questão longa, está parecendo prova do Enem. Quem é mais jovem já fez prova do Enem já tem essa noção. O comando da questão, que é a parte lá em cima, ela tem 10, 15, até 20 linhas lá no comando da questão, a parte que traz a pergunta. E as alternativas não deixam para trás. A alternativa hoje em dia é comum ter 4, 5, 6, já vi até questão com 10 linhas numa única alternativa. Então, pessoal, a questão fica gigantesca. É muito comum você ter apenas 4 questões em uma única página. Isso torna mais cansativo, isso torna mais exaustivo. O aluno ele vai consumindo uma quantidade de energia maior para responder uma prova. Antigamente, as pessoas respondiam a prova em 1h30, 2 horas. Hoje em dia, cada vez mais raro você responder uma prova da OAB em 1 hora. Isso, hoje em dia não se trata de uma coisa corriqueira, é algo raríssimo de acontecer. E amanhã, pessoal, que é isso que nos interessa. Nós estamos aqui no ciclo do exame OAB 37, aquela prova que vai acontecer no começo do ano de 2023. Como é que a prova da OAB vai ser? Eu tenho aqui algumas notícias para dar para vocês e algumas verdades inconvenientes. Nós vamos bater muito nisso aqui. As questões, pessoal, existe essa tendência de elas se tornarem ainda mais longas e ainda mais difíceis. Isso aí, perdão, é importante ajustar na sua mentalidade desde agora. O exame da OAB, ele se torna mais difícil a cada ano que passa. Aí eu lhe pergunto, você concorda com essa afirmação? Quem está no exame da OAB nessa briga aí há algum tempo, tenho certeza que vai tender a concordar comigo. Se você ainda não concorda comigo, será que vai ser a primeira vez que você vai prestar o exame de ordem? A gente vai falar muito sobre como as questões são, qual é a tendência das questões no futuro. Talvez você vai compreender a minha linha de raciocínio. Uma coisa essencial, isso aqui é um dos aspectos mais importantes para compreender e se preparar adequadamente para o exame de ordem. É compreender que o examinador ele é maligno. Está até o símbolo do diabinho aqui. A prova da OAB é desenhada de tal forma, ela tem uma certa quantidade de questões, vou até agregar aqui. Algumas questões são fáceis, outras questões têm um nível médio e outras questões têm um nível difícil. Aqui o objetivo, ela é desenhada de tal forma, o exame de ordem, que ela tem uma certa quantidade de questão fácil, questão média, questão difícil. Para o aluno sempre ficar muito próximo do seu objetivo. É por isso que você pega um aluno que está lá no 7º, 8º período, pega uma prova da OAB para responder, ele acerta ali 35. Aí ele pensa, eu estou perto de alcançar meu objetivo, eu vou estudar mais um pouco para passar. Nananina, não, isso é um erro muito comum. A prova da OAB é desenhada de tal forma que ela deixa 80, 90% dos estudantes ali bem perto dos 40, de propósito para a pessoa sempre tentar uma próxima vez. Só que a quantidade de questões fáceis, médias e difíceis, ela tem uma certa divisão que faz com que o aluno ele acha que ele está perto, é como a cenoura na frente do burrinho. Você bota a cenoura na frente do burrinho e ele sempre vai para frente. Se você não compreender essa realidade do exame, você vai ficar preso nisso que eu chamo de zona lamacenta dos 30 e poucos pontos. Converse com pessoas que já prestaram o exame da OAB e percebam. É muito comum a pessoa fazer 36, 38, 39 pontos. É muito comum a pessoa não ter uma longa preparação, ela não se preparar do jeito correto e vai e acerta 36. Isso ali vai sempre deixar a pessoa perto. Ela está perto dos 40. Mas ela está tão perto que muitas vezes ela tenta, ela tenta, ela tenta. Tem gente que chega a tentar fazer a prova mais de 10 vezes. Aqui no Império Jurídico, nós temos mentoria que já ajudamos pessoas nessa situação, prestar exame 10 vezes. Imagina a energia emocional para uma pessoa se colocar nessa situação 10 vezes. Você, quando compreende que o examinador é maligno, ela é desenhada de tal forma para te deixar sempre perto dos 40 pontos, mas preso nessa zona lamacenta dos 35 a 39 pontos. Aí aqui a gente vai entrar, pessoal, nos erros comuns. O nosso objetivo é que você conheça esses erros, identifique a causa desses erros e trabalhe na solução. Você vai compreender os erros para não mais cometê-los, se é que você comete algum deles. Um erro comum, eu vou registrar aqui, é o seguinte.
Basta acertar 40 questões e passo. Isso aqui é o erro, talvez, dos mais comuns do exame da OAB. Não basta você acertar 40 questões no exame da OAB para passar, pessoal. Porque numa preparação, se você faz ela do jeito correto, você vai fazer simulados. Quando você responde um simulado, vamos dizer, nós estamos no ciclo do exame da OAB 37. Mas quando você vai fazer um simulado, você pega, por exemplo, o exame 35. Pega o 35 para responder, aí pensa, poxa, acertei 40 questões. Quando você responde um simulado, pessoal, você pega uma prova do passado e acerta questões, fica feliz. Mas a prova da OAB não fica mais difícil a cada ano que passa? Quando tu treina com as questões das provas anteriores, você vai estar pegando uma prova que, em tese, é mais fácil do que as provas do futuro. Porque no futuro, a gente já falou, as provas vão ser cada vez mais difíceis, questões cada vez mais longas, a prova cada vez mais difícil. Então, quando a pessoa vem com essa ideia, esse é o mito, é a tese central, é o mito das 40 questões. Você não pode mirar 40 questões, porque a prova que vem vai ser tão difícil, essa é a tendência histórica, provas cada vez mais difíceis. Se ela vier mais difícil do que o seu grau de preparação, você mira nos 40, ela vem difícil e você faz 38. E fica ali de novo na zona lamacenta dos 30 pontos. Um outro erro que eu gosto de destacar, o erro número 2, o erro fatal de número 2, é a pessoa que diz o seguinte: eu estudei um pouco e acertei 36 questões. Se estudar mais, eu passo. Eu escuto muito isso aqui, principalmente quando os alunos ainda estão na graduação. Eu trabalho como professor em faculdade de Direito, lido no dia a dia com aluno, terceiro, sexto, sétimo, oitavo, 10º período. Trabalho no Império Jurídico com cursos, mentorias com foco no exame da OAB, e isso aqui, a gente sempre roda pesquisa também sobre isso. Eu vivo escutando isso. Nada mais longe da verdade. Você que está me ouvindo aqui nesse momento, nada mais longe da verdade. A prova da OAB ela é desenhada de tal forma, com uma certa quantidade de questões fáceis, médias e difíceis. Essa proporção de questão fácil, médio e difícil faz com que o aluno ele sempre acerta ali 30 e poucos. E aí, quando ele acha que ele estuda mais um pouquinho e acerta, ele vai ficar longe da aprovação, pessoal, porque ele vai acertar as questões, principalmente as fáceis, as questões de nível médio e difícil, ele não vai acertar. Além do que, ainda tem aquele detalhe de que o exame da OAB existe 17 matérias quando a gente fala hoje. Até hoje, nesse momento que eu gravo o vídeo, são 17 disciplinas. Mas vocês já sabem, a partir do passado 37, lá no exame 38, vão entrar 20 disciplinas. E essas 20 disciplinas têm questões, tem matérias que são mais importantes do que outras. E o aluno, quando não prioriza as questões mais, as disciplinas mais importantes, os temas mais importantes, ele também está estudando o erro errado, da forma errada. Isso aí é um erro fatal. É um erro comum e muito fatal, que eu vou registrar aqui o ponto 3, a questão da priorização, a não priorização dos estudos naquilo que é mais importante. Se o aluno não prioriza o estudo daquilo que é mais importante, ele também vai estar se preparando para o jeito errado. E essa preparação vai gerar necessariamente a reprovação. Então, observe, pessoal. Vamos fazer um overview daquilo que já falamos até aqui. O primeiro ponto que a gente discutiu foi o contexto. As provas eram muito fáceis antigamente, analisando com os olhos de hoje. Questões simples e diretas, objetivas, pequenas, simples. Hoje, as provas são longas, interdisciplinares, com textos gigantescos e que você tem que dominar para responder uma questão, por exemplo, uma questão lá em direito empresarial. Ele tem que dominar o conceito de contrato, que está em direito civil, ele tem que ter uma boa noção de direito empresarial, às vezes mistura o tema de tributário e ainda mete uma porra lá de tratados internacionais, direitos internacionais. Uma questão misturar 4, 5 temas de várias matérias diferentes. Essa é a nova realidade. É por isso que existe essa tendência da prova ser cada vez mais difícil. Quando o examinador é maligno, ele deixa todo mundo ali perto da zona lamacenta dos 30 e poucos pontos. Aí o aluno pensa que, falta pouco. Não falta pouco, pessoal. Se você não atacar a prova da OAB de uma forma estratégica,
você sempre vai deixar faltar alguma coisa e vai ficar presa nessa zona lamacenta dos 30 pontos. Aí você chega finalmente nesses erros. Pensar que basta acertar 40, basta estudar mais um pouquinho, eu vou estudar de qualquer jeito, sem priorizar nada e vou conseguir o resultado. Isso aí é uma visão muito ingênua de como o exame da OAB funciona. Fique atento a isso. E agora nós vamos falar do passo a passo para romper essa ideia e vencer esse mito das 40 questões da OAB. Belezinha? Estão acompanhando comigo, firme e forte? Vamos lá falar agora, pessoal, do passo número 1. Nós já falamos dos problemas, vamos falar da solução agora. Você precisa compreender, é algo que o aluno tem que levar na mentalidade dele, o conceito de margem de segurança. A margem de segurança é compreender, em primeiro lugar, que a prova fica mais difícil a cada ano que passa. Me permita ser bem sincero aqui, pessoal. Tem gente que já está careca de saber que a prova fica mais difícil a cada ano. Mas tem muita gente boa por aí que acha que a prova ela tem um nível estanque, ela tem um nível que ela fica parado com o tempo. Gente, a prova, se a gente pegar uma tendência, ela fica cada vez mais difícil. Essa é a tendência geral. Obviamente, tem uma prova ou outra que vem com um nível mais fácil, outra com um nível mais difícil. Mas se a gente pegar aquela tendência, se colocasse num gráfico, o grau de dificuldade da prova é uma tendência dela sempre ficar mais difícil. Essa é a tendência geral. Vamos falar um pouco sobre anulação de questão? Tem prova que se anula 5 questões. Tem prova que não anula nenhuma. Eu gosto de falar o seguinte: quando for a sua vez de fazer o exame da ordem, você tem que se preparar, você tem que se organizar os estudos de tal forma que você não dependa de nenhuma anulação. É a chamada não depender da misericórdia do examinador. Tem aluno que vai, se prepara, mas aí ele bate na trave, acerta 39. Fica naquele desespero para anular uma questão. Às vezes até anula uma questão, mas anula uma questão que tu já tinha acertado. Ou seja, tu fica preso no 39 e vai passar por todo o ciclo de novo. Isso é uma coisa que tem que fazer parte da sua mentalidade. Você trabalhar com a margem de segurança é ir muito além dos 40 pontos. A prova não está ficando mais difícil, a gente não já sabe disso, elas estão com textos gigantes, interdisciplinares, muito complicada, pois você vai trabalhar o conceito de margem de segurança. E a margem de segurança, pessoal, é adequado para a meta de cada aluno. Eu vou tratar algo aqui que a gente trabalha dentro das mentorias e programas avançados aqui no Império Jurídico. A gente trabalha você, que é uma pessoa que já briga com o exame da OAB há algum tempo, uma pessoa que já se formou, já tem muito tempo, eu considero que esse perfil mais experiente, ele tem que trabalhar com a meta de 45 pontos. Uma pessoa que já se formou, já tem uma certa quantidade de tempo, tem gente, por exemplo, nós estamos nesse momento 2022, a pessoa se formou em 2021 e 2020, lá no começo da pandemia, por exemplo, ela se formou, pegou um pouco de pandemia, ficou um tempo parado. Pessoal, quem tem esse perfil mais experiente com o exame da OAB, isso é uma coisa que a gente aprofunda muito dentro da mentoria. Você tem que trabalhar com a meta de 45 pontos. Se você não trabalhar com a meta de 45 pontos, a prova vai vir mais difícil. Você está mirando os 45, ela vem difícil, aí tu acerta 42. Passou. Por isso que você nunca deve mirar os 40. Mirar 40 é um erro. Você mira no 40 e cai no 38, 39. É isso que a gente não quer que você faça. Se você vai ter um perfil, eu vou chamar de um perfil intermediário, uma pessoa que se formou tem pouco tempo, uma pessoa que, por exemplo, está no 10º período, formou tem 6 meses, ele está com todo o conteúdo mais fresco na cabeça, a pessoa que vai prestar o exame da OAB pela primeira vez também está encaixando aqui. Eu coloquei intermediário nesse sentido. Vai fazer a prova da OAB pela primeira vez, ou se formou tem pouco tempo, pode até já ter feito uma ou duas provas. Não tem problema. Qual é a meta adequada aqui, pessoal? Vamos assustar um pouco aí vocês? O objetivo é que você acerte 50 pontos. Por que que essa meta da pessoa que se formou tem pouco tempo tem que ser mais alta do que quem se formou tem muito tempo? É porque na cabeça desse estudante tudo está muito fresco. Ele já estudou tem pouco tempo vários dos assuntos.
Então, ele tem que se colocar numa condição tal que permita com que ele vise uma meta ainda mais ambiciosa. Uma meta tão ambiciosa vai lhe permitir ter a chamada margem de segurança. Observe que o passo número 1 para vencer o mito das 40 questões na OAB é trabalhar com a margem de segurança muito acima daquilo que você precisa. Se a prova vier fácil, pessoal, você já está preparado para o fácil. Se a prova vier dificílima, a prova mais difícil da história de todos os tempos, tem prova que o professor pega na hora de corrigir que chora de tão difícil. Se você trabalha com o conceito de mais segurança, você vai mirar uma pontuação muito maior do que o básico que você precisa. Ah, só 40? Isso é um erro. Quando tu mira 45, 50 pontos, isso aí vai te deixar com a preparação mais bem feita. Você sabe que vai ter que fazer um esforço maior na preparação para quando a prova vier, você vai dar na cara dela. É assim que a gente trabalha aqui no Império Jurídico. Conceito primeiro, margem de segurança. Passo 2. Vamos falar agora sobre o certo e o errado. Existe o certo, pessoal, e existe o errado. Quando a gente trata do exame da OAB, a gente sabe que o aluno, para se preparar da forma correta, ele tem que estudar legislação, ele tem que estudar, por exemplo, algum material que trate um pouco de doutrina, ele vai utilizar mapa mental, dependendo da forma de preparação, ele pode focar um pouco em videoaula, mas dependendo da situação, você não pode estudar videoaula de jeito nenhum, você vai ter que responder questões. Agora, qual é a quantidade ideal para o seu perfil? Eu respondo poucas questões, muitas questões. De que forma eu respondo essas questões? Você vai se preparar também, vai precisar responder simulados. Quando a gente fala sobre o certo e errado, é algo até polêmico, que eu tenho brigado com isso quando a gente trata do mercado, pessoal. Existem vários simulados e formas de você responder simulados. Existem simulados por aí que você vê de questões inéditas, questões autorais. Existem pessoas que têm uma preparação e aí ele buscam questões anteriores de provas da OAB. Perdão. Nada contra quem estuda com questões autorais. Aqui no Império Jurídico a gente não gosta. Eu vou dizer por quê. É melhor você focar em provas anteriores da OAB. E eu já vi estudantes, professor, eu peguei um simulado e acertei 48 pontos. Fiquei feliz. Poxa, bacana, 48 pontos. Deixa eu ver esse teu simulado. Aí ele me mostrou. Ah, é um simulado aí de uma empresa que trabalha com isso. Mas deixa eu ver o simulado. Eu olhei o simulado, pastor. Questões minúsculas, só de conceito, só coisa. Parecendo prova da OAB de antigamente. Eu olhei assim para o aluno e eu digo, cara, não responde. Vamos tentar ser menos incisivo. Não priorize o estudo através desse simulado de questões inéditas, porque às vezes o professor tira da cabeça certas questões. Priorize estudar questões anteriores da prova da OAB. Responde provas anteriores da OAB. Isso aí é a coisa mais importante para tu se preparar através de simulados. Tem gente que prioriza toda a preparação usando questões inéditas, usando simulados inéditos. Isso aí não é o padrão ouro. O padrão ouro é você focar na resolução de provas anteriores. Isso aqui é o padrão ouro. É a melhor coisa que você pode fazer é se preparar dessa forma. Existe o jeito certo, que é responder provas anteriores da OAB. E o jeito errado, isso quem está dizendo sou eu, professor Tiago Silveira, do Império Jurídico, você não deve priorizar o estudo através de questões inéditas. Cuidado com coisas por aí que você dizendo o contrário disso. Depois o pessoal reprova e não sabe o que aconteceu. E o passo número 3 é o que eu digo sobre a verdade inconveniente. Existe uma grande verdade inconveniente que uma pessoa que tem uma mentalidade inadequada, ela pode se assustar agora. Mas o meu objetivo aqui é ter uma fala com você para te deixar preparado. Vamos lá? A verdade inconveniente número 1. Na sua vez de fazer a prova, ela será a prova mais difícil de todos os tempos. O meu objetivo aqui não é trabalhar com esse lado positivo, bonitinho, mimimi, não. Pessoal, você tem que preparar o seu psicológico ao longo. Nesse momento, falta muito tempo até a data da prova. Talvez você esteja vendo esse vídeo mais perto da prova, não importa. Você tem que se preparar, tendo na sua mente que a prova que você vai fazer, ela pode ser a mais difícil de todos os tempos. Opa, tá errado aqui. A prova mais difícil de todos os tempos.
Você tem que se preparar como se, na sua vez de fazer o exame, não vão anular nenhuma questão. Você não pode depender da misericórdia do examinador. Quando você se prepara com isso na sua cabeça, você vai se preparar da forma adequada. Se você se prepara da forma adequada, se colocando uma pressão para atingir uma meta de 45, 50 pontos, quando vier a prova e ela for difícil, você vai estar dentro da margem de segurança. Aí cai para 41, 42, aí você obtém a aprovação. Mas aí você mira no 45, 50 e se prepara para a prova difícil. Se prepara para a prova que não tem nenhuma questão no lado. Só para ilustrar esse aspecto, pessoal, um dos nossos alunos de mentoria, a Márcia, ela fez, ao longo da preparação da mentoria, ela estudou muito, estava com um desempenho muito bom. Chegou um certo momento que eu olhei para o desempenho dela, tem momentos que a gente conversa de modo mais individualizado com o aluno, eu falei assim para ela, Márcia, deixa eu falar uma coisa para ti, olha, tu tá com excesso de confiança, cuidado. Tu tá estudando, tá acertando, tá fazendo simulado, tá tendo bom desempenho, mas deixa eu te falar, baixa tua bola. Eu falei assim isso para ela, baixa tua bola. Ela até na hora ficou assim um pouco mais retraída e eu, ó, Márcia, até me desculpa por falar desse jeito com você, mas eu quero que você baixe a sua bola, porque se na preparação tu tá acertando 50, tu tem que se lembrar que a tua preparação ela tem que continuar. Ainda está longe até o dia da prova. Ótimo, parabéns, comemora. Mas quando virar o dia que você vier o dia seguinte de estudar, não relaxa no teu estudo, porque vai que a prova fica mais difícil. Vai que você não está se sentindo muito bem. Tem gente que vai fazer a prova e não almoça. Gente, quando a Márcia foi fazer a prova, ela disse que ela estava doente, estava meio gripada, não sabia nem se era Covid. E ela se lembrou dessa fala que eu falei para ela, e aquilo ali deu uma tranquilidade para o momento da prova, que mesmo se sentindo mal, ela não estava 100% gripada, ela foi para a prova, se lembrou dessa orientação que a gente deu, e nos simulados que ela fazia 48, 50, até 55, ela fez e passou com 42. Já pensou se no dia que você vai fazer a prova você fica doente? Já pensou se você tem alguma forma de mal-estar, algo assim de saúde, fica gripado, algo desse tipo? Gente, até nisso a gente tem que pensar. É isso que é uma verdade inconveniente. Não adianta você ficar só única e exclusivamente com um pensamento positivo. Você tem que traçar metas positivas, isso aí é importante. Mas você também prepara o seu psicológico um pouco para fazer a prova mais difícil de todos os tempos e não anular nenhuma questão. Isso aqui, pessoal, esse conjunto da obra aqui é que a gente fala do mito das 40 questões da OAB e de como vencê-lo. Quando a gente fala aqui do quarto passo, é justamente o próximo passo. Pessoal, você que nos assistiu até aqui, eu quero te fazer um convite super especial. Eu quero te convidar a participar da mentoria Acelera OAB. Esse aqui é um produto premium e exclusivo dentro do Império Jurídico, que nesse momento que a gente está trabalhando, ela tem uma duração de 90 dias. Você vai trabalhar com orientação e acompanhamento personalizado com a nossa equipe de professores aqui do Império. Quando você se inscreve na mentoria, a gente vai trabalhar alguns pilares essenciais aí para a sua preparação, que envolve planejamento e priorização do estudo, como se tornar um verdadeiro especialista em resolução de questões e simulados. Você vai descobrir técnicas super avançadas e como implantar ela na sua rotina sobre revisão e fixação de conteúdo. E, finalmente, algumas discussões relacionadas à gestão da emoção de prova. Essa mentoria ela tem uma duração de 90 dias, ela tem um planejamento, ela tem processos, ela trabalha estratégias, rotinas, planos, checklist, de forma que o aluno ele se torne a preparação dele mais fácil. A gente fala que a mentoria acelera, o nome não é à toa. O nosso objetivo com a mentoria é acelerar a sua preparação para o exame da OAB. No momento que eu falo, aqui nesse vídeo, tem um programa com duração de 90 dias. Você consegue se inscrever nele pagando 12 vezes de R$ 150 no cartão de crédito ou R$ 1.500 à vista. Se você se interessou, se você quer a nossa ajuda, o nosso acompanhamento, a nossa orientação, o feedback para correção de rota, orientar para você dar esse salto nesse prazo aqui, você pode
entrar em contato através do direct no Instagram do Império Jurídico. Se você estiver fazendo parte de algum grupo do WhatsApp, pode procurar os administradores e dizer que era a mentoria Acelera OAB e ainda tem vaga. Dependendo do momento que você está tendo esse vídeo, pode ter uma duração diferente do que a atual, mas não importa. Você vai conversar com a nossa equipe do Império Jurídico e a gente vai te explicar com mais detalhes esse nosso programa Premium que tem trazido cada vez mais resultado para os nossos alunos. Então, pessoal, é isso. A mentoria Acelera pode ser o seu próximo passo ideal se você precisa de auxílio para romper essa barreira. Qual barreira? A barreira de extrapolar a meta adequada para você. Que tal levar sua preparação para se preparar para atingir 45 ou 50 pontos? Isso aí é algo do seu interesse. Se for do seu interesse, vem com a gente. Nós nos vemos do outro lado. Valeu, pessoal. Desejo a todos um bom dia, boa tarde, boa noite e até o nosso próximo encontro. Valeu!